do sexto ano. Vamos lá para mais uma aula de arte com a professora Sheila. E hoje nós vamos falar sobre a unidade 4 do livro de vocês, que é exatamente sobre o teatro. Vamos falar lá nas páginas, estudar lá nas páginas 137 a 148. Hoje nós vamos aprender sobre a linguagem artística do teatro. Vamos falar sobre o vocabulário, seus elementos, seus gêneros, suas formas, conhecendo e apreciando algumas produções cênicas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Isso através de vídeo que eu vou postar para vocês, certo? Mas vamos falar sobre o nascimento do teatro. E aí eu coloquei essa frase que tem aí no livro de vocês, tá? Que diz assim: mas o ser humano pré-histórico não organiza rituais com uma finalidade prática, ou seja, com um propósito específico. Como fortalecer-se antes de uma caçada? Podemos dizer que o teatro é tão antigo quanto o ser humano. O ato de se transformar em outra pessoa, entidade ou animal pode ser visto nos registros de arte rupestre. Lembra que vocês estudaram sobre isso? Então, podem ser vistos exatamente nesses registros. Como estudamos anteriormente, o ato do ser humano pré-histórico de colocar o seu rosto numa máscara e vivenciar um ritual relacionado à caça de um animal feroz estava relacionado principalmente com a crença que poderia se fortalecer, tomar para si a força do animal. E isso, na verdade, é uma ação da pré-história, era uma ação que eles usavam muito e é a essência da linguagem do teatro, que é exatamente a representação. Eles colocavam a máscara e ali eles faziam todos os rituais necessários, né? Então, na verdade, começou assim, né? Existe aí um ator francês, aqui eu vou colocar, um ator francês muito conhecido chamado Marcel Martial. Ele é um dos maiores representantes da pantomima, né? Que aí também nós podemos observar que foi onde tudo começou, certo? Então, essa ação, que é exatamente a representação, reflete a essência da linguagem do teatro. Ao colocar uma máscara diante de outras pessoas, sejam espectadores ou demais participantes, e simular uma caçada ou se passar pelo próprio animal em uma celebração ritualística, o ser humano já mostrava uma consciência de que estava representando. Então, essa coisa da representação é muito importante na história e nascimento do teatro. Teatro grego e a sua influência no Ocidente. Apesar de terem existido manifestações relacionadas ao ato de representar desde épocas pré-históricas, foi lá na Grécia, entre os séculos 6 e 5, que o teatro se configurou. Foi lá a sua origem, e essa origem estava ligada principalmente aos rituais religiosos. Tá, gente? Então, tudo começou exatamente ali, com os deuses gregos, né? E depois, logo em seguida, com a introdução de concursos teatrais, composição de peças, e disso tudo surgiu uma modalidade artística que é exatamente a arte dramática. O que seria, então, qual é a origem da palavra teatro e a palavra drama? Teatro vem do grego thea, que quer dizer contemplação, e drama quer dizer ação. O teatro, portanto, está relacionado aos atos de representar e contemplar, ok? Vamos falar sobre os gêneros clássicos do teatro. Nós temos aí dois gêneros muito influentes, que na verdade até hoje ainda são muito fortes aí, tá? Nós temos a tragédia e a comédia. A tragédia, ela teve sua origem na poesia, com a atenção voltada aí à ação.
lá em 525 a.C. a 425 a.C. Ela é considerada aí, o Ésquilo, ele é considerado o precursor da tragédia grega. Na tragédia, gente, havia a presença de coro, que era um conjunto de narradores que durante a peça faziam comentários a respeito da ação a ser desenvolvida naquela peça. Os protagonistas dessas tragédias, eles passavam por provações, por questões que diziam respeito aos seres humanos, as coisas que eles viviam na sociedade. Ok? Vamos então a falar sobre a comédia. A comédia teve seu primeiro auge com Aristófanes em 447 a.C. e 385. Ela se caracteriza por provocações irônicas a figuras públicas da época e até mesmo aos próprios autores, que nos concursos teatrais de comédia competiam de forma agressiva. Geralmente, volta aqui um pouquinho, eles usavam máscaras e eles se dirigiam diretamente à plateia. As máscaras que eles usavam e faziam suas apresentações, elas eram mais grotescas, né? Elas eram assim mais de formas distorcidas. Eles usavam formas animais, também muito parecido com caricaturas, ok? Então vamos falar sobre os elementos do teatro. Está lá na página 142, né? 141 e 142 do livro de vocês. Gente, cenário, o que é? São os elementos que nós organizamos ali no espaço onde a peça vai acontecer, né? E esse cenário, ele precisa ser totalmente realista. Precisa ser estilizado, multifuncional. Então, quando a pessoa que trabalha com o cenário, ela precisa ter muito cuidado de fazer com que esse cenário seja exatamente, né, a forma de representar o que vai ser mostrado ali através da peça. Nós temos também como elemento, um dos elementos muito importantes, a iluminação. Que a iluminação são um conjunto de luzes que iluminam os personagens que estão ali em ação no ambiente da peça. Para que serve então a iluminação? Ela serve para delimitar uma área no palco, marcar a divisão do tempo cronológico, do relógio, do psicológico, que na verdade quando você muda a iluminação, né, certo tipo de iluminação, você já sabe que está na hora de fazer certo tipo de cena. Então, a iluminação faz sim parte dos elementos principais aí do teatro. Sonoplastia e trilha sonora também são um conjunto de sons e composições musicais que vão fazer parte da peça, ok? Para que serve? Para promover a ambientação, quer dizer, o clima da peça, né? Com certeza, com a sonoplastia, a trilha sonora, vai aumentar e intensificar o estado emocional de cada pessoa, tanto dos personagens como das pessoas que estão ali assistindo no palco. Nós temos também o figurino. O figurino é o conjunto de roupas, adereços e acessórios, inclusive as máscaras, usados pelos personagens. Para que serve? Para auxiliar na composição dos personagens, também de maneira realista, detalhada, estilizada, porque cada personagem tem o seu estilo, tem a sua contextualização, tem a sua história. E os figurinos, eles servem para mostrar realmente o que cada um vai ser ou vai representar nessa peça. Além disso, nós temos também, que é muito importante, a maquiagem, né? Que é a pintura facial e corporal, não somente facial. Mas também, às vezes, dependendo da peça, é necessário fazer essa pintura corporal. Para que serve? Para amenizar as condições naturais da pele, para dar brilho, né? Para tirar, na verdade,
a oleosidade de algumas peles, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que ficam suando muito, então transpiram demais. E aí, a maquiagem ela vai servir exatamente para que isso não aconteça. E também para ampliar a visibilidade do rosto do ator, para quem está ali assistindo. A maquiagem, gente, na verdade, ela faz assim uma construção do personagem, tá? Ela ajuda também com que a gente visualize o personagem de uma forma mais real. Oi, gente, vamos lá para mais uma atividade de arte da semana. E nessa semana nós vamos então fazer a atividade da página 146. Você vai responder as 5 questões que estão aí nessa página, tá bom? E na página 147, você vai fazer a atividade da questão 1 e a questão 3, tá certo? Eu coloquei 5 aí, mas está errado, então é apenas a questão 1 e a questão 3. Na questão 1, você vai fazer uma representação. São várias ações, são várias reações, e eu quero que você grave, tá? Você vai gravar suas reações, as reações que você vai fazer aí nessa atividade. Na questão 3, você vai escrever 2 peças. Uma é comédia e a outra é drama. Você vai escolher, existem várias, não é? Você vai escrever no seu caderno. E aí você vai fazer as observações dessa peça teatral. Por exemplo, Romeu e Julieta. Se tiver uma versão mais atual, você vai colocar aí, versão atual, né, e tal, com os atores, assim, tudo direitinho, todas as observações necessárias, ok, gente? Então, leia o enunciado das atividades que vocês vão entender. Qualquer dúvida é só perguntar aqui para a professora Sheila, ok? Então, obrigada por estarem aqui, obrigada pela participação de todos vocês, até a próxima semana, bye bye!